Muito obrigado, viu, senhor André Sanches? Muito obrigado, ó, torcida do Corinthians, ó, eternamente grata pelo que você tá fazendo pelo clube agora, viu? Essa situação aí do jogo de ontem contra o Flamengo é tudo culpa sua, viu, Andrés? Tudo culpa sua. Muito obrigado. Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo já sabe, né? Se inscreve aqui embaixo, já deixa aquele like pra fortalecer. As notícias de hoje, rapaziada, é tudo naquele clima. A gente sofreu uma goleada pro Flamengo. Tem declaração do Mancini, do nosso goleiro Cássio, um desabafo. Também uma polêmica envolvendo a transmissão da Globo. Então, pode rodar a vinheta, editor. Ó, salve o Corinthians. Como a gente já viu aí, o Corinthians sofreu a maior goleada na Neoquímica Arena. Perdeu por 5-1 pro Flamengo. E aí, esse não é o maior problema. O que eu vejo, rapaziada, é a falta de vontade da equipe dentro de campo. É um time que não sabe o que tá fazendo, não sabe marcar, não sabe atacar, não tem organização, não tem força física, não tem um desenho tático, não tem nada. Colocaram 11 pessoas lá dentro de campo e falaram, ó, vê o que dá pra fazer aí. Aí você pega um time do Flamengo, já vem jogando junto, ó, há um bom tempo, jogadores de muita qualidade. Foi o vareio de bola que a gente viu ontem. Um baile, um chocolate do Flamengo aí em cima do Corinthians. E tudo isso é reflexo da gestão lá do senhor André Sanches, que contrata sem um padrão. Se aparecer uma oportunidade, a gente vai contratar. Surgiu um jogador, não importa. Não importa a característica dele, o histórico dele, se a gente tá precisando ou não, não importa. Surgiu a oportunidade, contrata. E o zagueiro, senhor André Sanches? E o zagueiro? E o atacante pro lado dos campos? E o atacante pra jogar ali pelos lados do campo? Cadê? A gente tá precisando de lateral esquerdo agora, é isso? É lateral esquerdo que tá precisando? Me diz. Mas não, o André Sanches que... tá de brincadeira, rapaz. Tá de brincadeira com o torcedor. A gente não tem vontade de assistir o jogo do Corinthians. Não dá vontade de ligar a TV pra ver o jogo. Que a gente sabe que vai ser uma palhaçada. Uma palhaçada a equipe do Corinthians dentro de campo. E em casa, um jogo contra o Flamengo, a gente sabe, é um clássico do futebol brasileiro. E o time do Corinthians parece time pequeno. Os jogadores não honram a camisa do Corinthians. Aí o senhor Mancini caiu de paraquedas aí na equipe do Corinthians, foi o contratado, disse que é a grande chance da carreira dele, mas também não sei, mantém o mesmo time, é complicado, porque a gente sabe que ele tem uma pequena parcela de culpa pelo jogo de ontem, mas não dá pra jogar tudo nele, porque o cara chegou aí e tem nem uma semana de trabalho, certo? O problema é que a escalação é praticamente a mesma. É mesmo, não muda, não tem um desenvolvimento. Eu não sei se é culpa dos jogadores, se é culpa do técnico. Da diretoria eu sei que é. Da diretoria, a diretoria tem culpa. Porque os caras estão com salário atrasado, certo? Aí você vai falar o quê? Quem é que trabalha sem receber? Hoje não existe mais jogador, eu jogo por amor à camisa. Esquece, não tem mais isso. Ou o cara tá com o dinheiro na conta e vai correr, ou esquece. Como o Vampeta disse aí uma frase que ficou famosa, eles fingem que me pagam e eu finjo que jogo. Parece que é isso que tá acontecendo no Corinthians. E aí a culpa é de quem não tá recebendo? Não, a culpa é de quem não tá pagando, velho. É a gestão do Corinthians, é o senhor André Sanches. Mas não, ele tá preocupado com a eleição, em eleger o Duílio agora, que é a situação ali, né? A situação política do Corinthians. É o candidato dele, não, esquece o Corinthians, deixa o Corinthians pra lá, o negócio é a eleição agora. Aí você tá de brincadeira, né, senhor André Sanches? Brincadeira com a torcida do Corinthians. Você não respeita o torcedor. Você não respeita a história do clube que você é presidente. E aí eu quero saber a opinião do torcedor aqui, de quem que é a culpa dessa fase do Corinthians aí. É do Mancini que chegou agora? É dos jogadores que aí estão com a má vontade dentro de campo? Ou é principalmente da gestão do Corinthians, do André Sanches, do Duílio que abandonou a barca agora pra ir, não, vou me candidatar, não posso fazer mais nada. Comente aí a opinião de vocês. E aí a gente vê a entrevista do Cássio após a partida ali. Cara, é de cortar o coração por tudo que o Cássio já fez pelo Corinthians. Ele chega lá e não foi a entrevista que ele deu, foi um desabafo. Ele falou o seguinte, se eu estou atrapalhando, é melhor procurar outro clube. Certo? E aí a gente tem que ouvir isso do maior goleiro da história do Corinthians.
certo? É o maior goleiro da história do Corinthians, indiscutivelmente, ganhou tudo por aqui. Não tá numa fase boa, isso é... Todo mundo tá vendo que o cara não tá numa fase boa. O que o Mancini tem que fazer? Amigão, fica aqui no banco um pouquinho, vai treinar, esfria a cabeça. O Walter tá pegando bem, coloca o Walter. Não é a situação do Fagner, que não tá jogando bem, e na reserva é o Michel Macedo. Sabe que o Fagner mal é melhor que o cara. Você tá entendendo? Agora não, tem o Walter, que é um bom goleiro? Não, deixa o Walter no banco, volta o Cássio. Coloca o cara numa fria dessa. Aí você tá de brincadeira, Mancini. Aí você tá de brincadeira. O Cássio deu uma declaração aí, vou falar tudo aqui que ele falou. Ó. Ultimamente tem sobrado tudo pra mim. Tudo é culpa do Cássio. O time não ganha, é culpa do Cássio. O time não faz gol, é culpa do Cássio. E antes que falem algo, não acho que sou maior que o Corinthians, não me acho intocável. Sou muito grato a tudo que o Corinthians fez por mim, mas nesse momento acho que estou sendo escudo. Tudo é culpa do Cássio. O torcedor tem todo o direito de me criticar, mas no momento que eu atrapalhar o Corinthians, é melhor eu procurar outro lugar. Aí você vê que o Cássio teve a humildade de falar, pô, se tá sendo tudo culpa minha, me tira então pra ver se a culpa é minha mesmo, ou se é dos outros, ou se é da gestão. Você tá entendendo? A gente sabe que o Cássio falhou contra o Botafogo, que o Cássio falhou contra o São Paulo, ele não foi bem no jogo contra o Flamengo, não foi bem, certo? Mas não dá pra chegar e falar, ó, a culpa da má fase do Corinthians é do Cássio. Não dá, certo? Quem tá escalando é o Mancini, quem tá gerindo o clube é o André Sanches, quem não paga salário é o André Sanches. Você tá entendendo? Então não dá pra gente chegar aqui e crucificar o Cássio. Eu sou defensor dele pela história dele, mas não acho que ele deve ser o titular nesse momento. Tá entendendo? Aí vê o torcedor, pô, não, que isso? Ah, o Cássio isso, o Cássio aquilo. Coloca o cara no banco. Coloca o cara no banco. Não tá bem, não joga. Ponto. Tem um reserva altura. O Walter foi muito bem contra o Atlético Paranaense. Coloca o cara pra jogar. Acabou, resolveu o problema. Entendeu? Mas não, fica esticando, colocando o cara lá, porque sabe que ele tem uma história muito grande no clube e o torcedor vai cobrar quem? É o Cássio, entendeu? É o Gil, é o Fagner, que são jogadores que tem um histórico na equipe, que a gente sabe que tem qualidade, que tem que corresponder e não estão correspondendo. Então, põe no banco. A zaga do Corinthians não tá bem. Quem que tem pra colocar? Como que você me tira o Gil do time do Corinthians? Mesmo o Gil não jogando bem. Certo? Que a gente sabe que ele não tá jogando bem. Fez o gol contra o Ceará, fez o gol contra o Flamengo, mas mesmo assim, a zaga do Corinthians não tava bem. E aí? Mas beleza, o Gil não tá bem. Vou tirar ele, vou colocar quem? E aí, Andrés, qual é o zagueiro que tem aí no Corinthians pra colocar no lugar do Gil? Me diz. Me diz um só. Você tá de brincadeira, Andrés. E aí a gente volta a falar aqui do apoio que a torcida do Corinthians deu lá no CT antes da partida. O cara saiu da casa num domingo, foi lá na porta do CT, falou, ó, jogador do Corinthians, olha aqui, ô Cássio, ô Luan, ô senhor André Sanches, tamo aqui com vocês, viu? Pode correr lá dentro de campo que a gente tá apoiando. Tamo fechado. Vocês venceram quarta-feira? É isso que a gente quer. É vontade, é resultado. Tamo aqui, é a fiel torcida. Aí passa um vexame desse, velho. Uma vergonha por torcedor corintiano. Passa essa semana inteira agora como? Só o torcedor do Palmeiras tirando sarro, torcedor do São Paulo tirando sarro, até do Santos, que eu nem sei se existe, tá tirando sarro. Aparece torcedor do Bueiro aí do Flamengo, brota do Bueiro torcedor do Flamengo, mandando mensagem lá na página. Pô, aí é complicado, né, Andrés? A gente tem que aturar esse tipo de situação por culpa sua. Teve gente que deu declaração aí também, o senhor Mário Gobi, que vai ser candidato aí a presidente do Corinthians, beleza, falou que é culpa da atual gestão do Corinthians, essa derrota. Concordo, senhor Mário Gobi, é culpa da gestão, isso é um reflexo das atitudes da gestão na atual situação aí do Corinthians. O problema é que quando o senhor foi presidente, o que o senhor fez? Pegou um time campeão da Libertadores, campeão do Mundial, pegou um time montadinho pelo Andrés, foi lá, pô, manteve o Tite, o time ganhou a Libertadores, ganhou o Mundial, ganhou a Recopa. E aí? O que você fez mais? Em 2014 você acabou. Mandou o Tite embora pra trazer o Mano Menezes, que era seu amigo pessoal, você lembra? Aí em 2014 a gente passou aquela vergonha na Copa do Brasil.
abriu 2-0 em cima do Galo aqui, em São Paulo. Foi lá pra Minas, abriu 1-0 e tomou 4-1. Você lembra, senhor Marugobi? O senhor lembra que o senhor demitiu o Tite e aí depois contratou o Mano Menezes, que era seu amigo pessoal? Acabou com o financeiro do Corinthians. A gente tava nadando em dinheiro. Trouxe Pato, Gil, Renato Augusto. Chegou em 2014 e acabou o time do Corinthians. O senhor lembra disso aí? Ah, tá. Muito bem, viu? Muito bem, senhor Mário Gobi. Então, antes de ficar falando também, só pra querer queimar a gestão aí pro senhor se aparecer, o senhor é a mesma coisa, viu? O senhor é a mesma coisa da atual gestão, certo? Que o senhor era a situação naquela época e agora é oposição. Então abaixa a sua bolinha aí um pouquinho, viu, Mário Gobi? Abaixa a sua bolinha e fala menos do Corinthians. E aí, torcedor, o que achou sobre essa declaração do goleiro Cássio? Acham que ele tem razão, que ele está atrapalhando o Corinthians? Ou não, ele só tem que ir pro banco, dar uma sequência aí pro Walter, pra quem sabe aí o Cássio retomar a melhor forma dele, física e técnica, nos treinamentos, e quem sabe futuramente retornar à titularidade do Corinthians. Por hoje é isso, rapaziada. Amanhã eu volto com mais notícias sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!